boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com cada um de vocês nessa noite. E mais uma vez, em mais um culto, nós temos que fazer ele de forma online. E eu confesso para você que eu não consigo me acostumar muito na frente da câmera, não. Seria muito melhor se vocês estivessem aqui presentes, reunidos. E essa situação toda, ela causa em mim uma mistura de sentimentos. Por um lado eu fico triste, mas por outro lado eu também fico feliz. E eu vou explicar por quê. Eu fico triste porque vocês não podem estar aqui, porque nós não podemos estar em comunhão juntos aqui, reunidos. Mas ao mesmo tempo, essa saudade, ela me causa alegria, porque se a gente sente saudade, é sinal que nós gostamos de estar aqui. É sinal que a nossa comunhão ela é preciosa, ela é valiosa. E por isso, nesse sentido, saudade ela tem sido positiva também. E por isso, quando nós retornarmos a termos nossos encontros aqui presenciais, não se esqueça disso. Não se esqueça do quão valioso é a comunhão, de que a presença, a união dos irmãos, ela é insubstituível. Não se esqueça, porque conforme os dias vão passando, a gente pode se acostumar, né, e não dar tanto valor para essa comunhão. Mas, na verdade, ela é muito valiosa e creio que a gente tem percebido isso nesses últimos dias. Eu quero saudar vocês também com uma palavra muito especial. Ela é uma palavra que serve tanto para esse contexto que nós temos vivido, contexto de crise, mas não só. Ela é uma palavra também que quer nos consolar e nos animar em todos os momentos difíceis da nossa vida. Ela se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. E lá o Paulo ele diz o seguinte: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, um texto muito especial. O Paulo ele escreve essa carta para a comunidade de Corinto e nela ele fala a respeito dos sofrimentos que ele tem experimentado por causa da pregação do Evangelho. Ele e os demais discípulos que têm essa função missionária e saem por aí pregando o Evangelho têm enfrentado perseguição e muito sofrimento. E diante desses sofrimentos, diante dessas tribulações, eles teriam motivos suficientes para ficarem desanimados, para ficarem sem esperança e até mesmo para querer desistir. Mas, em meio a essas dificuldades, ele não desanima. Ele olha para Cristo. E ao olhar para Cristo e para o amor de Cristo, ele sabe que os sofrimentos pelos quais ele tem passado não podem ser comparados de maneira nenhuma com aquilo que Deus tem preparado para os seus. Por isso ele não precisa desanimar. E isso ele fala, né? Por isso não desanimamos. Para além do problema, o Paulo ele olha para Cristo. Ele olha para a eternidade, para aquilo que Deus tem preparado. E isso lhe dá as forças necessárias para que ele consiga vencer e estar alegre diante dos desafios que ele tem enfrentado. Eu não sei os problemas que tu tem passado na tua vida, mas eu quero te animar, quero te encorajar. Que diante dos teus problemas, que você possa ter essa mesma certeza e ter essa mesma atitude do apóstolo Paulo. Olha para Cristo. Nele tem esperança, nele há salvação e nenhum problema é grande demais para o nosso Deus. Por isso, olhe para Cristo, confie nele, confie de que ele está contigo. Quero te convidar para termos uma palavra de oração. Obrigado, Senhor Deus, Pai amado, por esse dia. Obrigado pela vida que Tu nos dá, ela é presente Teu, é graça Tua. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor por cada um de nós. E obrigado, Senhor, que mesmo em meio aos problemas, mesmo diante de situações difíceis, obrigado que a gente não precisa desanimar, mas a gente pode olhar para Ti
E em Ti nós encontramos esperança, em Ti nós encontramos novas forças, em Ti nós encontramos motivação para continuar. Venha cada dia fortalecer a nossa fé, Senhor. Obrigado por esse momento que nós podemos ter aqui, que Tu possa abençoar esse momento de palavra, vem falar aos nossos corações, Senhor, e fala aos nossos corações, molda o nosso ser, e que a cada dia Tu possa nos ajudar a viver essa Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E nesse momento, eu tenho 4 avisos para dar para a comunidade. Esses avisos serão projetados aqui do lado. E o primeiro deles é em relação às nossas atividades. Nessa última sexta-feira, o Conselho de Irmãos da Comunidade se reuniu novamente para analisar toda a situação. E foi decidido por bem, então, que as atividades elas permanecem suspensas até dia 31 desse mês. Eu sei, como eu falei no início, dá saudade de nós estarmos aqui reunidos, a comunhão ela faz falta, mas por enquanto é necessário a gente continuar mantendo as nossas atividades suspensas. Por isso a gente pede a tua paciência, a gente pede a tua compreensão e conforme nós temos falado, aquilo que vai sendo decidido, a gente vai estar anunciando aqui. O segundo aviso é em relação às ofertas. Nós queremos agradecer a todos aqueles que têm ofertado. Deus ele não tem deixado faltar o suficiente para a manutenção da nossa comunidade, e isso é um motivo de muita gratidão a Deus. E por isso nós também agradecemos a você que tem se disposto a ofertar. E para aqueles que ainda querem continuar ofertando, nós temos aqui as informações ao lado. A gente agradece as dádivas e aos doadores. Dessa forma, vocês também são instrumentos de Deus no seu reino, e isso é algo muito especial. Um terceiro aviso também que eu tenho é que nós, como comunidade, a partir da iniciativa de alguns irmãos, nós temos recolhido cestas básicas para ajudar aquelas famílias que estão passando por dificuldades nesse momento. Então, se você deseja também contribuir dessa forma, contribuir com cestas básicas, nós vamos ficar muito felizes com isso. Você pode contribuir dando alimentos não perecíveis, produtos de higiene, ou até mesmo então dando sua oferta em forma de dinheiro que nós vamos nos encarregar para então comprar aquilo que é necessário. Você que deseja doar pode entregar as suas doações aqui na Melk. Para isso pode entrar em contato comigo, com o William, ou então com a Cíntia, que também está à frente disso. E desde já nós agradecemos a todos aqueles que já ofertaram e aqueles que ainda irão ofertar. Isso com certeza vai ajudar muitas famílias nesse momento que nós estamos vivendo. E ainda um último aviso, prometo que é o último, é que semana que vem o nosso culto ele continuará sendo feito de forma online, mas nós queremos ter um momento especial. Queremos celebrar a Santa Ceia. E para esse momento nós pedimos que você, juntamente com a sua família, providenciem aí um pedaço de pão, providenciem um pouco de suco de uva. Não precisa ser muito pão, não precisa ser um copão de suco de uva, tá? Pode ser pequenas porções, assim como nós fazemos aqui no nosso culto. E domingo que vem, então, nós vamos estar celebrando esse momento de Santa Ceia. Eu quero te motivar, quero te animar a estar se preparando para isso, porque vai ser um momento muito especial de comunhão que nós vamos ter. E ao longo da semana ainda nós iremos lembrar vocês a respeito disso, para que você consiga se preparar bem para o próximo domingo, beleza? Então seriam esses os avisos, hoje foram bastantes, mas seriam esses. E agora nós queremos também ter o momento principal do nosso culto, que é o momento da mensagem, da pregação da palavra. Nesse mês, nós temos falado sobre a alegria, nas mais diversas situações da nossa vida. E a carta de Filipenses, ela é especialista nesse assunto da alegria. A gente já ouviu sobre a alegria em meio à distância,
Nós já ouvimos sobre a alegria em meio à proximidade, e hoje nós queremos falar sobre aquele que nos proporciona essa alegria em meio a todas as situações da nossa vida. Queremos falar sobre a alegria que podemos ter por meio de Jesus Cristo. Afinal de contas, Ele é a fonte da verdadeira alegria. E não há como falar de alegria sem falar de Jesus. Como diz aquela música bem conhecida nossa, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Essa alegria é somente Ele que pode proporcionar. E para falar sobre esse tema, para falar sobre esse assunto, eu quero te convidar então a abrir tua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 11. Filipenses 2, versículos 5 ao 11. Eu quero ler esse texto com vocês. E lá diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui o nosso texto. E esse texto é um texto bíblico central. Aqui Paulo ele faz uma das maiores afirmações teológicas a respeito de Cristo. Apesar de ser uma espécie de um tratado teológico, essa não é uma teologia que fica apenas no mundo das ideias. Muito pelo contrário. Paulo traz esse tratado teológico para resolver um problema prático dessa comunidade. Ele aqui está resolvendo um problema de relacionamento. Paulo está resolvendo um problema da unidade dessa igreja. E já no texto anterior, nós vemos Paulo exortando esses irmãos a permanecerem unidos em amor. E agora, nesse texto, ele traz a motivação, ele traz o fundamento para essa união. E quando eu li esse texto, em um primeiro momento, a primeira pergunta que veio à minha mente foi: o que ele tem a ver com o nosso tema? O que ele tem a ver com a alegria? Porque, afinal de contas, essa palavra nem mesmo é mencionada aqui. O que esse texto tem a nos dizer sobre a alegria por meio de Jesus Cristo? E eu quero dizer que esse texto, por mais que não use essa expressão, mas ele tem tudo a ver com a alegria. Ele nos ensina como obter essa alegria e já no início ele vai nos dizer isso, como obter essa alegria por meio de Jesus Cristo. E ali no versículo 5, então, o Paulo ele vai falar: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Em outras versões ainda é dito o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Essa aqui é a chave para a alegria, ter o mesmo sentimento de Cristo. E qual sentimento, que pensamento é esse que Jesus tinha e que nós também devemos ter? E os próximos versículos adiante vão falar a respeito disso. E eu quero destacar aqui três coisas, três atitudes de Jesus muito importantes que são apontadas nesse texto. Essas atitudes são fundamentais em nossa vida. Elas são mencionadas aqui justamente para a gente saber que elas existem e para que a gente coloque elas em prática, tendo Jesus como nosso modelo. E a primeira atitude que o Paulo aponta aqui, a primeira atitude de Cristo, foi que ele abriu mão de seus direitos. Ali o versículo 6 até o 7 vai falar isso. Vai dizer: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança de homens. Então o texto diz que Jesus tinha a forma de Deus, ou seja, que Jesus é Deus. Jesus existe desde a eternidade junto com o Pai e o Espírito Santo.
Mas Cristo, ele abriu mão da sua posição, do ser igual a Deus, para se tornar semelhante a nós, ao se encarnar nesse mundo. Ao fazer isso, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus, mas ele abriu mão da sua posição, ele abriu mão dos seus direitos. E aqui Paulo ele nos ensina que Jesus não pensou em si mesmo, ele pensou nos outros, ele pensou em nós. É interessante observar que quando lá no Éden, o ser humano quis se tornar igual a Deus, ele acabou pecando. Cristo, na sua encarnação, ele quis se tornar igual a nós. Ele fez o contrário daquilo que o primeiro Adão fez. Adão quis se tornar igual a Deus, Cristo se tornou igual a nós. E isso ele fez de propósito. Ele não era obrigado a fazer nada disso, mas ele fez por amor. E nesse sentido, essa atitude de Cristo, de amor, de entrega, tem um trecho de um livro que eu gosto muito, e inclusive eu já devo ter usado ele em alguma mensagem aqui na Melk. Mas ele se encaixa muito bem nesse contexto, e ele apresenta de forma muito profunda essa atitude de Cristo. Eu quero mencionar ele aqui para vocês. Se você conhece o professor Euler, né, então esse texto aqui foi ele que escreveu, e ele diz o seguinte: o Deus Todo-Poderoso se humilhou, se fez gente de carne e osso para estar ao nosso lado. De fato, não haveria fé, não haveria esperança se não houvesse este sofrimento de Deus junto ao ser humano. Somente falar do Deus eterno, do Todo-Poderoso e Santo, não ajuda na vida diária, nas dificuldades do batente. O que ajuda é saber que Deus que criou os céus e a terra, a quem é dado todo o poder, preocupa-se comigo no dia a dia e tem interesses nas minhas questões, aparentemente não importantes. Este Deus não se importa em entrar no curral de vacas ou em qualquer outro lugar em que estejamos, para dizer o quanto nos ama. O Deus eterno entende a condição humana. Ele não exige atos heróicos de nós. Ele não pede que apresentemos atos extraordinários para podermos nos aproximar dele. Mas Deus fez atos humanos para se aproximar de nós. Jesus, ele voluntariamente, ele assumiu a nossa condição. Ele abriu mão da sua posição, se esvaziou de si mesmo, ele fez isso para se colocar ao nosso lado. Isso é algo muito forte que o texto aponta aqui. Ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus é ter essa disposição que Cristo teve. Claro que Cristo fez isso de maneira muito superior, e nada daquilo que nós fizermos pode ser comparado com aquilo que Cristo fez. Mas essa atitude é esperada por nós. Cristo abriu mão de seus direitos por amor ao próximo, para nos ajudar nas nossas necessidades, para nos acompanhar em meio aos nossos problemas. E agora eu pergunto, e nós? Nós temos essa mesma disposição de Jesus? Esse é um convite, é um chamado para a gente parar de pensar tanto em nós e pensar também no outro. É um chamado para a gente deixar de ficar olhando para o nosso próprio umbigo e se importar com aquele que está ao nosso lado. Somos chamados a pensar e agir como Jesus. Esse é um desafio que nós temos, é um desafio que eu tenho, é um desafio que você tem. Nesse contexto que a gente tem vivido, de crise, de pandemia, esse contexto revela como o ser humano, por natureza, ele é falho em agir assim. Eu lembro que no começo dessa crise, via-se pessoas lotando os mercados, desesperadas para fazer estoque de comida, para fazer estoque do álcool em gel, sem se importar se ia sobrar para o outro também comprar. E aí eu vi alguns vídeos, talvez você também viu, de gente até mesmo roubando álcool em gel do carrinho do outro no mercado, ou de outros então desesperados no mercado, porque haviam acabado alguns produtos das prateleiras. Então uma situação muito complicada, uma situação onde pessoas foram levadas quase que à loucura. E esse é um exemplo, e é só um exemplo, de como
é a realidade do ser humano. Como essa questão do eu é muito forte. De como o nosso olhar está mais para o nosso próprio umbigo e muitas vezes a gente se esquece daqueles que estão à nossa volta. Jesus Cristo, ele nos chama para ir na contramão dessa realidade que nós temos na sociedade. Ele nos chama para ir na contramão, para que a gente se esvazie de nós mesmos, para que a gente se coloque no lugar do outro. Quem faz isso, quem entende essa atitude de Cristo, essa pessoa é feliz, essa pessoa encontra alegria. E isso Jesus já nos fala lá no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, quando ele diz: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes aqueles que têm essa mesma atitude de Jesus Cristo, porque encontrarão a verdadeira felicidade. Então, não estar preocupado consigo mesmo, mas confiar em Deus. Deixar que Ele cuide da nossa vida e deixar que a nossa vida seja um instrumento de bênção para aqueles que estão à nossa volta também. Isso é libertador. Isso traz alegria. A segunda atitude de Cristo, que Paulo destaca, é que ele se tornou servo. Lá no versículo 7, ele vai dizer isso, assumindo a forma de servo. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Senhor, se tornou servo. E isso ele mostra de maneira clara na noite em que ele lavou os pés dos seus discípulos. O lavar os pés de alguém era trabalho de servo, um trabalho de escravo. E Jesus, na última ceia, antes da crucificação, ele fez isso. E ele fez isso com o objetivo de mostrar para os seus discípulos qual deveria ser a atitude deles também. Existe muita alegria no servir. A própria palavra de Deus nos fala isso. Lá em Atos 20, versículo 19, é dito: mais bem-aventurado é dar que receber. Quando eu sirvo o meu próximo, eu estou doando de mim mesmo, do meu tempo, dos meus dons, dos meus recursos. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve, o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Isso é o que o texto diz no começo. O quanto eu estou disposto a servir, seja a Deus, seja ao meu próximo, como que eu tenho servido? São perguntas que ficam para cada um de nós refletir. Na nossa sociedade, infelizmente, a gente percebe que vale mais ser servido do que servir. Mas Jesus, ele também inverte essa lógica. O mestre, ele serve aos seus discípulos. E ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus, ele resumiu o que tinha dito e feito durante todo o tempo em que ele esteve com os seus discípulos. E ele mostrou o que faria até o fim, em sua morte na cruz. Ele mostrou que ele veio para servir e não para ser servido. E para dar a sua vida por muitos. Foi isso que Cristo veio fazer e esse é o exemplo que ele nos deixou também. E dessa forma, o texto então ele continua dizendo que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele foi até as últimas consequências. Ele não parou na encarnação, mas ele continuou até a morte. E Paulo faz questão de enfatizar morte de cruz. Paulo quer mostrar que essa morte de Cristo foi o ponto mais baixo que ele pôde chegar, porque a morte na cruz era algo extremamente vergonhoso. A morte na cruz era a pior condenação que existia. E ele, sendo Deus, foi crucificado em uma cruz. A gente diria hoje em dia que ele chegou no fundo do poço, mais do que qualquer outro já chegou. Jesus desceu até o nível mais baixo para mostrar que não há lugar onde o ser humano está que ele não possa alcançar. Não existe sofrimento pelo qual o ser humano passe que ele não possa entender. Não existe ocasião em que ele não se coloque ao nosso lado. E isso é graça de Deus. Isso é um presente dado a cada um de nós. Isso é prova do seu amor. Por isso nós podemos ter alegria por meio de Jesus Cristo, porque nele nós temos uma nova chance, nele podemos ter esperança,
nele podemos confiar. E essa alegria, diferente da alegria que o mundo prega, não é uma alegria fogo de palha, não é algo passageiro, mas essa alegria, ela aponta para a eternidade. Ela aponta para a eternidade. E isso a gente vê no terceiro ponto, no terceiro destaque que esse texto aqui nos dá. A parte final do nosso texto, ela diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Os versículos 5 ao 11 vão trazer esse relato. Paulo ele termina esse texto falando que Deus exaltou Jesus. Por causa do que Cristo fez por nós, Deus fez algo maravilhoso por ele. Aquele que se humilhou, agora ele é exaltado. Deus exaltou Jesus ao ressuscitá-lo da morte, ao elevá-lo para o céu e ao dar a ele poder, autoridade e autoridade no céu e na terra. Deus o exaltou também dando um nome que é sobre todo o nome. Por causa do que Cristo fez, Deus fez com que o nome de Jesus se tornasse grande. É pelo nome de Jesus que tudo acontece. Pessoas são salvas, vidas são transformadas, tudo se faz novo. Isso somente o nome de Jesus pode possibilitar para cada um de nós. E diante desse tão grande nome, o texto conclui dizendo que todo joelho se dobrará, toda língua confessará quem Ele é. Ele é o Senhor, ou seja, Ele é o próprio Deus. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, nós lemos: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então não é apenas crer nos fatos sobre Jesus, não é apenas crer que Jesus é alguém que salva, mas sim reconhecê-lo como Senhor e ser obediente à sua vontade. Nisso há salvação. O que confessar com sua boca que Jesus Cristo é Senhor e o que crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Essa é a promessa que nós temos da parte de Deus. E diante dessa maravilhosa promessa, diante desse maravilhoso fato, desse amor de Deus por cada um de nós, por causa de tudo isso que Cristo fez, nós podemos ter alegria. Mas essa alegria só se torna verdadeira quando eu tenho o mesmo sentimento que houve em Jesus. O verdadeiro cristão tem alegria quando imita Cristo a cada dia. Nós temos verdadeira alegria quando seguimos os passos de Jesus. Nós temos verdadeira alegria quando seguimos o caminho de Cristo. Dessa forma eu quero terminar com uma frase para concluir esse assunto. Essa frase ela diz que se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício por Ele pode ser grande demais para mim. Diante de tudo aquilo que Cristo fez por nós, seguir a Ele, andar em seus passos, ser seu imitador, é um grande privilégio que a gente tem. É um caminho difícil, é um caminho de cruz, mas é o caminho de salvação que nos é oferecido. Por isso, diante desse texto, diante da palavra de Deus, diante de tudo aquilo que nós ouvimos essa noite, meu desejo é que Deus te abençoe grandemente, que Ele te ajude a segui-lo a cada dia e que a cada dia Deus conceda a verdadeira alegria no teu coração. A alegria que somente Cristo pode te oferecer. Quero te convidar nesse momento também para ter uma palavra de oração. Feche teus olhos, baixe tua cabeça, vamos falar com o nosso Senhor. Obrigado, Senhor Deus, Pai amado, pela tua palavra, porque ela fala aos nossos corações, ela é viva, ela é eficaz e por meio dela nós somos alimentados. Senhor, obrigado que nós podemos ter verdadeira alegria em Ti, porque Tu não poupou esforços para vir ao nosso encontro, para estar ao nosso lado, para nos resgatar do poder das trevas. Obrigado pela salvação que Tu nos concede por meio de Jesus Cristo. Que a cada dia a nossa vida ela possa transmitir essa alegria que Tu nos concede,
que a gente possa ser testemunho desse Teu amor e que mais pessoas possam também ver esse amor, ver essa alegria e ver como a vida contigo de fato vale a pena. É difícil, é verdade, é um caminho de cruz, mas Tu estás ao nosso lado, nos acompanhando, nos guardando e nos prometendo a vida eterna. Isso é algo maravilhoso demais. Também, Senhor, Te pedimos, abençoa cada um que está nos assistindo, abençoa cada membro da nossa comunidade. Tu conheces o coração de cada um e aquilo que cada um tem passado. Pedimos, Senhor, guarda a vida de cada um, derrama da Tua paz sobre a vida de cada um, cuida de cada família, Senhor, e nos guarda, Senhor, no Teu amor. Assim nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele derrame da paz que vem dEle na tua vida. E assim que tu possa ficar com esse Senhor. Desejo uma abençoada semana. Um grande abraço a cada um de vocês e até mais.